Aleluia. Queridos, nessa manhã, eu pedi o irmão para botar o time ali para me ajudar, senão o apóstolo Joel não me chama mais aqui de novo. Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem queimado no meu coração nesse tempo. E eu creio que essa palavra vai abençoar a sua vida. Eu quero começar essa ministração com uma ilustração para você. Conta uma história de que havia um rei. E esse rei, ele sonhava em ter um filho homem. Ele já tinha 3 filhas mulheres. E ele sonhava em ter um filho homem que seria a extensão do seu reinado. Seria aquele que, quando ele morresse, iria à frente da sua nação nas batalhas, guiando o seu exército. E ele sonhava, ele pedia a Deus sempre esse filho homem. E a sua esposa, a rainha já com idade avançada, ela engravidou aquilo que talvez fosse a última vez, a última gravidez. E aí o rei ficou muito animado, porque ele falou, acho que agora vai vir o meu tão sonhado filho homem. Mas ele ficou tão animado, que ele começou a prometer um monte de coisa para um monte de gente. Será que tem alguém aqui assim também? Que às vezes fala assim, o advogado fala, acho que essa semana vai sair aquele dinheiro na justiça. Aí você já começa a gastar por conta. A esposa ouviu a ligação, ela já vai no shopping, já passa o cartão de crédito, porque falou que ia sair aquele dinheiro, você começa a falar para os outros, se sair esse dinheiro aí, já chega para a família, vou levar todo mundo para a Disney esse ano, já sai prometendo. Tem alguém aqui assim? Não. Porque, eu não sei vocês, mas lá no Rio de Janeiro o pobre é assim, falou que vai vir o dinheiro e já começa a gastar por conta. Porque o pobre é uma pessoa de fé. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E já está gastando por conta. E aí esse rei começou a prometer um monte de coisa, um monte de gente. Chegou lá para auxiliar, olha, se acontecer eu vou te promover, eu vou aumentar o seu salário, e saiu prometendo. Nunca teve tanta gente orando naquele reinado por um filho homem. Porque o que ele prometeu de aumento para o pessoal lá trabalhava no palácio com ele. E um dia ele passeando pelo presídio, ele falou para os presos, olha, a rainha está grávida. E se esse filho vier um filho homem, eu vou reduzir a pena de todos vocês na metade. Aí foi uma festa no presídio. Até o assassino, o ladrão começaram a orar também, se converteu todo mundo. Todo mundo orando para Deus mandar o filho homem. Aí chega o grande dia, o momento do parto. Está lá a rainha dentro do quarto, com as parteiras, o rei do lado de fora, andando para lá e para cá, ansioso. De repente ele escuta o choro. Imagina aquele reinado, todo mundo, até o presídio, meu irmão. Estava em jejum no presídio, apóstolo. Eles fizeram um jejum no presídio. E aí, sai a parteira, com o nenenzinho no colo, e fala, rei, Deus te deu um filho homem. Aí foi uma festa. O rei começou a celebrar, e o do lado dele que falou que ia dobrar o salário, abraçou o rei chorando mais que o rei, é homem, é homem. Todo mundo celebrando, festejando, e aí ele teve que ir lá no presídio cumprir a promessa que ele fez. Quando ele chegou lá no presídio, ele formou uma fila, chamava um por vez. Pode vir, meu filho. Qual é a sua pena? Rei, eu tenho 20 anos para cumprir ainda. Então, assinou o decreto, sua pena agora é 10 anos. Sou todo feliz. Meu filho, qual é a sua pena? Rei, eu ainda tenho 5 anos para cumprir. Me assinou agora 2 anos e meio. E assim foi. E aí uma alegria só no presídio, né? Até que chegou um homem e falou assim, rei, a minha pena é prisão perpétua. Aí o rei falou, rapaz, e agora? O que a gente vai fazer? O rei ficou pensando, ficou conversando com seus conselheiros. O que a gente vai fazer? Você tem uma ideia para dar para o rei? O que ele poderia fazer? Rapaz, eu prometi reduzir a pena na metade de todo mundo. E agora eu não sei o que eu faço com esse preso. Até que alguém teve uma ideia para o rei. Falou, rei, vamos fazer o seguinte. Ele vai viver um dia na prisão, um dia em casa. Um dia na prisão, um dia em casa. Até que se termine os dias dele nessa terra. O rei gostou dessa palavra de sabedoria. Alguém tinha pensado nessa ideia? Não, só o rei. Sabedoria.
A Bíblia nos orienta a buscar e pedir a Deus sabedoria para as nossas decisões, para as nossas escolhas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Enquanto você abre lá, quantos trouxeram sua Bíblia? Amém? Amém? Acho que eu preciso ajudar o irmão do som a falar mais perto, né, irmão do som? Estava falando um pouco longe do microfone, desculpa. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te dizer que essa palavra, essa parábola que nós vamos ler, em Lucas capítulo 17, ela nos ensina algo muito importante. Por quê? Quantos aqui acreditam que o Senhor vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja? Quantos creem nisso? Amém. Quantos aqui são a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro? Amém. Agora, imagina por um segundo, nós vivemos a nossa vida aqui na terra em santidade, adorando ao Senhor, você vem ao culto, toda programação, você está no grupo familiar, você está sendo envolvido no discipulado, e o Senhor vir para buscar a sua noiva, levar a sua noiva para o grande banquete, que vai ser a maior festa da história da humanidade, de todos os tempos, e você ficar de fora da festa. Já imaginou isso? Essa parábola, Jesus, na verdade, em algumas parábolas, Jesus fala sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a volta de Jesus, nos ensinando, através de parábolas, como se preparar para esse grande momento. Então, eu quero ler com você primeiro, Lucas capítulo 17, a partir do versículo 20, e esse trecho diz, a vinda do reino de Deus, diz assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, tampouco se dirá, aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele ou aqui está, não vão nem os sigam, porque como relâmpago ilumina o céu, de uma extremidade à outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. Contudo, primeiramente é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e destruiu a todos. Versículo 30. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não volte por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida a perderá, mas quem a perder a própria vida a preservará. Eu digo a vocês, e aí preste muita atenção nessa parte. Eu digo a vocês que naquela noite, 2 pessoas estarão em uma cama. Uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será levada e a outra será deixada. Onde, Senhor? Perguntaram. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Quantos podem dizer amém para a palavra de Deus? Amém. Então, olha o que Jesus está dizendo aqui. Naquela noite, 2 pessoas estarão na cama, uma será levada ou será deixada. 2 estarão trabalhando no campo, um será levado ou será deixado. A Bíblia está criando aqui uma estatística de 50%. 50%. Agora eu quero te fazer um seguinte exercício, tá? Olha para a pessoa que está à sua esquerda. Só olha para ela, quem está à sua esquerda. Ok? Agora olha aqui para mim. Agora você vai olhar, você guardou o rosto dela? Agora você vai olhar para a pessoa que está à sua direita. Procura alguém aí à sua direita. Ok? Agora, guardou o rosto dela? Agora olha aqui para mim novamente. Agora presta muita atenção nisso, gente. Depois disso que eu falar, você não olha nem para a direita e para a esquerda, tá bom? Pela estatística que Jesus acabou de falar aqui, significa que ou da esquerda ou da direita vai ficar aí. E você não olha para ele não pensar que você achou que é ele. Continua olhando para mim. Ou da esquerda ou da direita vai ficar. E se os 2 subirem, quem fica é você? Já pensou nisso?
Mas eu quero declarar nessa manhã, em nome de Jesus, que nessa igreja aqui na Metodista Renovada, vai subir todo mundo vai participar do banquete. Por quê? Porque vamos nos preparar para isso. Agora eu quero ler com você outro momento na Bíblia, que Jesus fala a mesma coisa de uma forma diferente. Mateus capítulo 25, versículo 1. A parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga ai de mim. Então vou dar mais um tempinho para você. Aleluia, Deus está nesse lugar nessa manhã. Nós não vamos ficar de fora desse grande banquete. Todos acharam? Diga amém. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, olha o que diz. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, diga comigo, 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes, diga insensatas, diga prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo em vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Diga, todas adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do óleo, para as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora. Quantos podem dizer amém para a palavra de Deus? Amém. Queridos, uma coisa que eu aprendi é que, apesar de sabermos ler, escrever, eu acredito que aqui a maioria, se não todos, somos alfabetizados, a gente tem muita dificuldade, a gente lê, mas muitas das vezes a gente não compreende aquilo que a gente está lendo ou não dá atenção para aquilo que a gente está lendo. Talvez já tenha acontecido com você, você fala assim, não, hoje eu vou ler a Bíblia, glória a Deus, abre a Bíblia, fecha a porta do teu quarto, você começa a ler a Bíblia, daqui a pouco a tua mente está assim, acabou a batata palha, e o almoço, e tá, aí você se dá conta, caramba, aí você tem que voltar, um monte de coisa, onde é que eu parei? É só eu que acontece isso ou com alguém aqui mais acontece? Então, você está entendendo? Você pode ler uma coisa, mas você não está lendo aquilo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Quer ver um exemplo? É mais ou menos assim, ó. A irmã da igreja começa a fazer bolo. E ela anuncia, ela posta lá no Instagram dela, no Facebook. Vendo bolo. Sabores, chocolate e baunilha. Preço, R$15. Não entregamos, somente retirando. Postou. Primeira pergunta, qual sabor? Segunda pergunta, entrega no bairro tal? Terceira pergunta, quanto está o bolo? Quem já viu isso? Quem já passou por isso? Gente, está tudo escrito ali. Agora imagina na palavra do Senhor, se um post desse, só do bolo, 2 sabores, o valor não entrega. O pessoal tem dificuldade? Imagina na Bíblia. Quantas coisas podem passar despercebidas aos nossos olhos? Eu creio que a Bíblia, Deus escondeu algumas pérolas dentro da Bíblia. Alguns tesouros dentro da Bíblia. E o tesouro, você não está andando na rua e você topa com, caramba, um baú, um tesouro aqui, cheio de ouro. Não. Tesouro fica bem escondido. Você tem que encontrar. Você tem que se dedicar para buscar e encontrar aquilo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então, essa parábola, ela fala sobre 10 virgens. E eu gosto de sempre falar sobre isso porque a Bíblia não está falando de 5 virgens, de 5 prostitutas, 5 pessoas, 5 igrejas, sabe, adúlteras e que viviam no pecado. Não, as 10 eram virgens.
E a virgindade na Bíblia tem a conotação de santidade, era isso que Jesus estava falando aqui. As 10 eram santas. As 10 igrejas caminhavam em santidade. Quantos aqui se empenham para andar em santidade, viver em santidade? Amém? Então, as 10 eram santas. As 10 eram santas. Nós não estamos falando de 5 pecadores e 5 santos, não. As 10 eram virgens. Só que a Bíblia diz que a Bíblia classifica de 5 como prudentes e 5 como imprudentes, ou insensatas, ou nécias, depende como diz a sua versão. Mas, para usar uma palavra mais do nosso cotidiano, 5 prudentes e 5 insensatas. Meu pai em casa, ele tinha uma expressão quando era criança, que ele chamava de senso de perigo. Senso de perigo, ele só passava pela gente e falava assim, ó, senso de perigo. O que era isso? Senso de perigo é assim, ó, deixou o celular aqui assim, ó, na beirinha aqui, sabe? Alguém vem de barra, o que vai acontecer com esse celular? Aí ele olhava e falava, senso de perigo, bota isso pra cá, isso pode cair e quebrar. Adolescente então, que quebra tudo em casa, né? A gente está crescendo, a gente não sabe muita noção do nosso tamanho, aí é topada toda hora, bate com o joelho em tudo quanto é lugar toda hora. Adolescente é assim, eles derrubam um copo, é estabanado. Tem gente rindo aí, acho que tem adolescente em casa ou tem adolescente aí se identificando. E meu pai ensinava isso pra gente. Aí, não tem muito tempo isso, eu estava saindo para trabalhar, a Letícia já estava arrumado, passei em frente ao quarto assim, a Letícia estava sentada na cama no nosso quarto, com o meu computador no colo, tomando café com leite e escrevendo no computador. Eu só passei assim, olhei, dei marcha ré, aí eu falei assim, senso de perigo. Ela, o que foi? Não sei o quê. Falei, a chance desse café com leite cair em cima do computador, acontece qualquer coisa, você está na cama, gente, a cama é um negócio mole, né? Falei, você vai se apoiar, vai virar esse café com leite, por favor, ou você toma um café com leite ou você mexe no computador, as duas coisas não vai dar certo. Senso de perigo. Isso a gente pode trocar por prudência. Prudência. Prudência é você tomar uma atitude e você calcular todas as possibilidades daquela atitude. O jovem, a Bíblia desafia o jovem a ter prudência, a conversar com os mais sábios para ter prudência. Que às vezes alguém vai dizer para você assim, o que tem? Tem nada a ver, não custa nada. Gente, prudência é pensar, qual é a pior coisa que pode acontecer se eu tomar essa decisão? Pensar em todos os cenários, porque se você imaginar o extremo da situação, você fala assim, não, melhor não fazer isso não. Melhor ser prudente. E a Bíblia classifica, vamos lembrar que as 10 eram santas, mas 5 prudentes e 5 imprudentes. A Bíblia fala que as 10 tinham a sua lâmpada. A lâmpada na Bíblia representa a palavra de Deus. Lembra? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ou seja, as 10 eram santas. E as 10 tinham lâmpada, ou seja, as 10 conheciam a palavra. Olha como é que está ficando perigoso o negócio. Lembra que eu falei que Jesus está ensinando como a gente participar desse banquete, como a gente não perder esse grande dia? Talvez você pense assim, poxa, mas eu caminho em santidade, eu luto contra o pecado todos os dias, eu leio a palavra. Pois é, elas também. Mas ainda assim tinham 5 que a Bíblia classifica como imprudentes. Quantos estão começando a ficar interessados por que a Bíblia classificou elas como imprudentes? A Bíblia fala então a respeito do óleo. O óleo representa o Espírito Santo, presença de Deus, unção. Mas o óleo também representa. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Porque é como o óleo que desce. Esse óleo está falando o quê? De comunhão, de relacionamento. Não tem como ter o óleo da unção me relacionando só com Deus. Eu preciso do meu irmão. A cruz, comunhão vertical, comunhão horizontal. Tem gente que se empenha muito em dobrar o joelho e buscar a presença de Deus, mas não ama seu irmão. E a própria Bíblia fala sobre isso. Como podem dizer que amam a Deus se não ama ao seu irmão? Se você não ama quem você vê, o que dirá quem você não vê? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então a Bíblia chega com relação ao óleo. E aí, queridos, que vem, lembra que eu falei do posto do bolo? Lembra que eu falei que tem tesouros escondidos na Bíblia? Porque a vida inteira eu li essa passagem e falava assim, não, o que diferenciava elas
era que 5 tinham óleo e as outras 5 não tinham óleo. Ou seja, 5 buscavam a Deus e as outras 5 não buscavam. Eu quero te convidar a ler de novo essa passagem comigo, agora com um pouquinho mais de atenção. Quantos estão dispostos, digam amém. Amém. Versículo 5. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Desculpa, vamos voltar um pouquinho mais. 3. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. Diga assim, não levaram óleo. E aqui que está a pegadinha, porque a gente acha que as insensatas é porque elas não levaram óleo. Versículo 4. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. Diga, óleo nas vasilhas. Versículo 8. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do óleo, pois as nossas lâmpadas estão se... As nossas lâmpadas estão se... Se estava se apagando é porque ainda estava... acesa. E se estava acesa é porque tinha... óleo. Glória a Deus. As 10 tinham óleo. Ficou ainda mais complicado. As 10 eram santas. As 10 tinham lâmpada, as 10 tinham a palavra. E as 10 tinham óleo. Por muito tempo eu li essa passagem, não, 5 tinham óleo e outras 5 não tinham. Não é isso que diz a Bíblia. Porque quando elas dizem, dê um pouco do seu óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Você sabe que a lâmpada, o que mantinha o pavio aceso era o óleo dentro da lâmpada. E se elas estavam se apagando, ainda tinha óleo na lâmpada. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. As nossas candeias estão se apagando. O que a Bíblia classifica entre prudente e imprudente não era se eram santas, não era se conheciam a palavra, era o quanto de óleo elas tinham com ela. Porque a Bíblia diz que quando elas pedem para outra, e aí eu fico imaginando esse momento, para a gente é uma coisa um pouco difícil de conceber, mas os historiadores dizem o seguinte, que quando havia um casamento na cultura do povo hebreu, na cultura judaica, quando havia um casamento, você tem que pensar que não tinha energia elétrica, tá? Então, você sabia que ia haver um casamento, só que o noivo passava, as cidades eram pequenas, o noivo passava pela rua com a sua lâmpada e você ficava de casa esperando que ele passasse. Então, se eu vou participar desse casamento, então eu pego a minha lâmpada, encontro o noivo na rua, não tem iluminação pública, eu preciso da minha lâmpada para encontrar o noivo. Opa, o noivo está aqui e todos seguimos o noivo para ir para o casamento. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu fico imaginando aqui essas 5 prudentes e as 5 insensatas. Anunciaram um casamento e elas começam a se preparar, começam a preparar a sua roupa, começam a se preparar para esse evento. Então tem um grupo que está conversando assim, e aí, você já pegou a sua lâmpada? Já, está aqui a lâmpada. E óleo, você vai levar óleo? Vou. A Bíblia diz que elas levaram óleo em vasilhas separadas. Ou seja, elas levaram óleo extra. E aí talvez uma falou para a outra assim, mas quanto você está levando de óleo? Ah, só o que eu botei na lâmpada. E de repente uma falou, você acha que é suficiente? Ah, claro. Já enchi minha lâmpada de óleo aqui. Isso aqui basta. E aí alguém fala assim, é porque as outras ali, eu fiquei sabendo que elas estão levando umas vasilhas com mais óleo. Aí que exagero, para que isso? Só que a Bíblia diz, demorando-se o noivo. Demorando, vigiai, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Não, essas loucas estão levando óleo extra. Para que isso, gente? Que exagero. Querido, é aqui que o diabo tem enganado muita gente nesse tempo. Sabe por quê? Porque o diabo disse para a gente que pouco óleo basta. Você quer ver como o diabo disse para a gente?
Você está em casa, nesse dia, você falou assim, hoje eu vou orar. Meu Deus, só deu para orar 5 minutos, só consegui orar 10 minutos. Só fiz a oração do almoço. Aí vem aquele sentimento de culpa primeiro, mas aí vem uma vozinha e diz assim, ei, tá bom demais, tem gente que nem ora, você ainda orou. É ou não é assim? Ei, mais de 10 minutos lendo a Bíblia? Quer virar pastor? Quer tirar o lugar do apóstolo Joel Cardoso agora? Vai virar pastor? Esse já leu 10 minutos, tá bom. Tem gente que nem lê a Bíblia. O diabo disse para a gente que pouco óleo basta. E a Bíblia classifica aquelas que tinham pouco óleo, não era sem óleo nenhum, as que tinham pouco óleo, como imprudentes. Por quê? Porque o noivo estava chegando, e o óleo acabando, e a lâmpada se apagando. E elas chegam desesperadas, para vende, dá um pouco do óleo que você tem para a gente. Elas falam, não. Deixa eu te dar uma outra ilustração para explicar para você espiritualmente o que acontece. Quando a gente leva a nossa vida com um tanque na reserva, só com o óleo que é necessário. Tem gente que é assim, ela tem o carro dela, mas ela só coloca no tanque, ela para todo dia no posto de gasolina e fala assim, R$10 de gasolina. Dia seguinte volta, R$10 de gasolina. Terceiro dia o frentista, já sei, R$10 de gasolina. Eu não entendo muito de carro, mas deixa eu te dizer, se o teu carro ficar sempre na reserva, você pode queimar a bomba de combustível do carro. Você pode pegar sujeira do fundo do tanque, comprometer a bomba. Então, qualquer pessoa que entenda um pouquinho de carro vai dizer, não é saudável isso. E outra coisa, se você todo dia coloca R$10, não é melhor de a cada 10 dias você colocar R$100? Não dá na mesma? Mas tem gente que é assim, anda com o carro na reserva. Vou orar só um pouquinho. Vou ler só um pouquinho. Tem gente que nem lê, apóstolo. Eu ainda leio, eu ainda oro, apóstolo. Bem pouquinho, mas eu oro. Agora deixa eu te dar uma ilustração. Imagina que você é essa pessoa que está sempre com o carro na reserva. Sempre na reserva. Eu aprendi muito sobre prudência com o carro com meu sogro. Meu sogro é uma das pessoas mais prudentes que eu conheço. Até demais, gente. Demais. Uma vez, quando a minha esposa, né, a Letícia, ainda morava com os pais, teve um incêndio. A gente morava no 11º andar e teve um incêndio no prédio. Então, de repente, alguém bate, incêndio no prédio, tem que sair, todo mundo começou a sair, bota uma roupa de madrugada, bota a roupa e sai correndo desesperado. O meu sogro começou a pegar a pasta com os documentos, seguro de vida, as chaves do carro. E o fogo subiu no prédio. Gente da janela, andar já isolado. Esse é meu sogro. Toda vez que a gente ia no lugar, meu sogro, eu chego e estacionava de frente. Ele ia, manobrava e estacionava de ré e deixava o carro já de frente, pronto para sair. Aí um dia eu perguntei para ele, sogro, por que você para sempre? Ele falou, porque se eu precisar sair numa emergência, eu não preciso manobrar, o carro já está de frente. Se você chegar numa emergência, você vai chegar e vai largar o carro de qualquer jeito. Mas às vezes você está num lugar e precisa sair de uma emergência. Aí imagina você ainda chegar, ter que manobrar o carro. Ele falou, então quando eu chego, eu estou com tempo, eu já manobro e já deixo o carro pronto para sair. Se for uma emergência, é só entrar e sair. Está vendo o nível de prudência? Então, aí pensa essa pessoa que tem um carro que só anda na reserva. Sempre na reserva. De repente, talvez você seja essa pessoa. De repente, e aqui eu estou te contando só uma ilustração, mas só para olhar como, às vezes, a nossa vida espiritual está sendo conduzida. De repente, de madrugada, toca o telefone, alguém liga, é da casa da sua família, e fala que, por exemplo, o seu pai ou sua mãe estão passando mal. É uma emergência, você precisa vir aqui agora com o carro e buscar eles para a gente ir para o hospital, no meio da madrugada. E aí você, ainda meio sonolento, bota a roupa desesperado, a adrenalina subindo no seu corpo, você vai botar a roupa. Quando você vira a chave do carro, a luzinha da reserva acesa, e aí você lembra que o seu carro está na reserva. E você faz uma conta mental de que até a casa dos seus pais e mais o hospital, talvez aquele combustível não seja suficiente. E agora, no meio da madrugada, com seu pai e a sua mãe, entre a vida e a morte, você tem que pensar e encontrar um posto de gasolina 24 horas aberto para poder colocar o combustível e depois de socorrer o seu pai e levar para o hospital. Mas você encontra o posto, gastou mais um pouquinho de tempo, gastou mais 5, 10 minutos, encontrei o posto, você buscou o seu pai e a sua mãe, você vai correndo com tudo, dirigindo como se a vida deles dependesse da sua direção naquele momento, entra no hospital gritando, socorro, socorro, uma emergência, leva o seu pai para dentro e você está ali fora aflito. Passa 5 minutos, o médico sai,
com um semblante triste, e fala para você, nós não conseguimos salvar ele. Mas o médico fala mais uma coisa, ele fala assim, se você tivesse chegado 5 minutos antes, nós tínhamos salvo seu pai. Quanto te custou esse tanque de gasolina? Quanto te custou andar com o carro na reserva? Acontece que na nossa vida espiritual, muitas pessoas têm conduzido da mesma maneira. Com o carro na reserva. E aí quando chega a tempestade, quando chega o dia mau, quando chegam as provações, quando chegam as tentações, é tarde demais. Porque não é que não tinha óleo, não é que não tinha lâmpada, não é que não eram santas, mas foram imprudentes. Foram imprudentes. Elas não se prepararam para aquilo que era o momento principal da vida delas, o casamento com o noivo. Elas se empenharam em ser virgens, se separar e se santificar. Elas se empenharam em ter a lâmpada, elas tinham a palavra. E elas tinham óleo, mas tinha pouco óleo. E Cristo nos ensina nessa parábola que pouco óleo não serve. Pouco óleo não basta. Sabe por quê? Porque elas não contavam que o noivo ia demorar. Vigia, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Deixa eu te dizer, meu irmão, nessa manhã eu vim aqui para da parte de Deus te dizer, vigia. Não anda com a tua vida espiritual na reserva, só o mínimo, só o necessário, porque aquelas que tinham só o necessário, ficaram do lado de fora do banquete. Elas eram santas, elas conheciam a palavra, mas tinham pouco óleo. Elas foram imprudentes. Enquanto de um lado tinha falado assim, quanto óleo você vai levar? Falar, eu pedi minha mãe todas as vasilhas que tem aqui em casa e vou levar tudo que tem de óleo. Tudo? Você não acha exagero? Não, não é exagero não. Eu sei de uma coisa, e se o noivo não vem amanhã? E se ele vem só daqui a 30 dias? Por falta de óleo eu não vou ficar do lado de fora desse banquete. Não, não, não. Porque a minha vida toda eu esperei por esse momento. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Tem gente que vem para a igreja para buscar óleo. E tem gente que vem para a igreja para trazer o óleo que já buscou em casa. A gente não vem aqui para receber, a gente vem aqui para entregar. Porque tem crente que ele é termômetro. Sabe quem é um crente termômetro? Ele acaba o culto e fala, louvor hoje foi meio frio. A palavra achei também mais ou menos. É o termômetro. É a pessoa que chega num lugar e fala, o ambiente aqui está meio frio, né? A pessoa aqui é fria espiritualmente, nossa. Ele só diz como está a temperatura. Esse é o crente termômetro. Só que tem um crente termostato. Você sabe o que é o termostato? No Brasil não é muito comum, mas na Europa, nos lugares frios, você tem dentro da casa um termostato. Ele diz a temperatura que está, só que se você girar ele, você diz que temperatura você quer que fique a casa. O crente termostato, ele chega num lugar, ele sabe a temperatura também. Fala, aqui está frio, vamos esquentar esse negócio aqui agora. Senhor Deus e Pai, nós levantamos a mão e onde você chega, você muda o ambiente. Você muda a temperatura do lugar. Sabe por quê? Porque você é o tipo de crente que carrega óleo e vasilha extra. Fala, o negócio aqui está muito seco, mas graças a Deus eu trouxe aqui 3 vasilhas de óleo, vamos resolver esse negócio agora. Não tem deserto que resista alguém que está banhado no óleo. Você pode estar no deserto, mas de fome e de sede você não vai morrer. De calor você não vai morrer, porque você está banhado no óleo. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando nessa manhã? Diga amém. Eclesiastes 9:8. Não precisa abrir. Eclesiastes 9:8 diz assim, ó. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Toda vez que Cristo fala sobre arrebatamento, ele dá essa estatística de 50%.
50%. Não está falando de 50% pecador, 50% santo. Não, está dizendo gente que estava dentro da igreja, conhecia a palavra, mas foi imprudente. Tiago, imprudente por quê? Não sei o que estou dizendo, a palavra que diz imprudente, porque andava com um tanque espiritual na reserva. E nessa manhã, Deus te trouxe aqui para dizer, a partir de hoje, você só vai sair na rua com um tanque cheio. Com um tanque cheio. Porque você não vai ficar pelo caminho, você vai chegar até o final. E o final é aquele grande dia, quando o noivo chegar de madrugada. Então, de madrugada, todas adormeceram, diz a palavra. Todas adormeceram. E de repente se ouve um grito e todas acordaram. Só que as 5 imprudentes não tinham óleo, as 5 prudentes tinham óleo extra. Pastor, quanto eu tenho que ter de óleo então? O máximo que você puder armazenar. Qual é a medida do céu de óleo? Quer saber qual é a medida do céu de óleo? É aquela viúva de Sarepta. Quando o profeta chega na casa dela e fala, o que você tem aí? Eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E o profeta ora por ela, mas antes fala assim, vá na vizinhança e recolha todas as vasilhas que você encontrar. Porque esse pouquinho que você tem de óleo, eu vou te mostrar qual é a medida do céu de óleo. A Bíblia diz que enquanto tinha vasilha, o óleo multiplicava. O óleo só parou de multiplicar quando se acabaram as vasilhas. Deixa eu perguntar, nessa manhã, quantas vasilhas tem aqui que gostariam de ser cheias do óleo da presença do Senhor? Enquanto tiver uma vasilha vazia, no céu não tem problema de óleo. O problema é vasilha vazia disponível para receber e ser cheia do óleo. Enquanto tiver um coração sedento, enquanto tiver um coração faminto, enquanto tiver uma vasilha, dizendo, eis-me aqui, Senhor, enche-me, Ele vai encher com seu óleo. E ainda que o Senhor te dê muito óleo, eu creio que Ele vai te encher, Ele vai encher o seu tanque espiritual de óleo. A Bíblia diz que as outras virgens chegaram para ela e falaram, ei, dá um pouco do seu óleo. Ela falou assim, não, sabe por quê? Porque óleo não se vende. Aquilo que Deus dá para você, você não vende por valor nenhum. Aquilo que Deus dá para você é para você. Unção, a gente não dá unção para os outros. A unção Deus dá para cada um especificamente. Porque isso aqui quer dizer, ninguém vai entrar no céu com a unção do outro. Você não vai entrar no céu com a unção do apóstolo Joel Cardoso. Você não vai entrar no céu com a unção do teu pastor. Você precisa do seu óleo. Amém. Ninguém entra no céu com o óleo dos outros. Ela fala, não. Eu não vou dar o meu óleo não. Porque quem paga o preço não vende aquilo que Deus deu a muito custo. Isso aqui não compra com dinheiro, isso aqui compra com o joelho no chão. Com o rosto no chão. Não vou vender meu óleo. Vão e comprem o óleo de vocês. Ou seja, cada um que pague o preço pelo seu próprio óleo. Tem que pagar o preço. Você precisa pagar o preço. Não quer andar na reserva? Não quer andar com o teu tanque espiritual na reserva? Esteja preparado para pagar o preço. E a Bíblia fala de 5 sensatas e 5 imprudentes. Deixa eu te falar uma última coisa. Se junte com a noiva certa. Tem gente que te aproxima de Deus, tem gente que te aproxima da presença de Deus, tem gente que te incentiva a orar, a jejuar, a buscar mais de Deus, a ler a palavra. Tem esse tipo de noiva. E tem noiva que, se você entra no grupo, é para falar mal dos outros, é para falar de pessoas, é para reclamar da igreja, é para reclamar disso e de aquilo. Se junte com a noiva certa. Porque tinha gente que estava com a noiva que falou assim, quanto você vai levar de óleo? Estava só com uma vasilhinha, apóstolo. Ela falou, eu peguei 4 vasilhas lá de casa de 5 litros, peguei um galão, peguei tudo que eu tinha. Ela falou, eu vou fazer isso também. E tinha outra que estava junto com outras noivas. Talvez até estava pensando em pegar mais óleo. Ela falou, não, só o que dá na lâmpada é suficiente. Para que eu vou levar mais óleo? Se junte com a noiva certa. Queria convidar o pessoal do Ministério de Louvor. Aleluia. Diga para quem está ao seu lado, se junte com a noiva certa. Acabou o tempo da gente andar com o carro na reserva. Chegou o tempo. Quando eu li isso, falei, meu Deus, elas eram santas. Elas tinham a lâmpada, elas tinham a palavra. E as 10 tinham óleo, só que 5 tinha pouco óleo. Se você puder lembrar de algo quando você sair dessa mensagem aqui hoje, que você lembre que para entrar naquele grande banquete, pouco óleo não basta. Pouco óleo não é suficiente. Sabe por quê que eu entendo que pouco óleo não é suficiente?
Porque quando Deus teve que fazer algo por nós, Ele não deu pouco. Ele não deu metade do que Ele tinha. Ele deu tudo que Ele tinha. Se Ele deu tudo que Ele tinha, Ele entregou a vida do seu próprio filho, seu único filho, por mim. O mínimo que eu posso fazer é dar tudo por Ele. Toda a minha vida, todos os meus dias, todos os meus momentos, a minha casa, o meu trabalho, tudo, as minhas finanças, tudo para Ele. Porque Ele me deu tudo. Eu não vou dar para Deus um pouquinho que sobrar do dia. Eu não vou dar com o meu tanque espiritual na reserva. Chegou o tempo de nós enchermos as nossas vasilhas. Enchermos as nossas vasilhas. O Senhor quer encher as nossas vasilhas. O Senhor não quer que você ande com a sua vida espiritual na reserva. Que quando chega o dia mau, chega a provação, você não tem óleo suficiente para chegar onde você precisa. A Bíblia manda a gente aprender com a formiga, que armazena no dia bom, para quando chegar o inverno, ela já tem o suficiente para não morrer de fome. Sabe quem é um crente que não morre de fome? Sabe quem é um crente que não fica pelo meio do caminho? Aquele que no dia bom armazenou óleo extra, vasilhas extras. Eu não sei quanto tempo o noivo vai levar. Eu não sei se o noivo vai demorar. Eu sei de uma coisa: fora desse banquete, eu não vou ficar. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Você fechasse os seus